A história começa numa noite tranquila no Novo México, no ano de 1871. Jane está colocando sua filhinha, Kate, para dormir. Como de costume, conta uma historinha antes do sono chegar. Dessa vez, sobre lobos e coelhinhos. Tudo parece calmo, por enquanto. Na manhã seguinte, Jane está ansiosa, contando os minutos para rever o marido, Bill. Mas a alegria vira susto. Assim que o avista, ele o vê caindo do cavalo, ferido. Corre até ele e, ao chegar, se depara com algo assustador. Bill levou 8 tiros. Com as mãos trêmulas e o coração disparado, Jane tenta cuidar dele como pode. Bill, fraco e ensanguentado, solta a bomba. Os homens de Bishop, uma gangue criminosa da qual ele fez parte no passado, estão atrás dele, e agora vão até o fim. Jane se desespera. Quer fugir, pegar Kate e sumir do mapa. Mas aí vem outro baque. Bill diz que não está sentindo as pernas. Com medo de que Jane perca mais alguém querido, pede para ela ir embora com a filha e deixá-lo para trás. Mas Jane é teimosa, ou corajosa, depende do ponto de vista. Diz que não vai abandonar ninguém. Decide levar Kate para um lugar seguro, com alguém de confiança, e depois parte em busca de ajuda. Mas não tem muitas opções, então bate à porta de Dan Frost. Dan é seu ex-noivo, um cara amargurado, com um olhar frio que voltou da guerra como um homem completamente diferente. Leva uma vida miserável, isolado do mundo. E claro, quando Jane aparece pedindo ajuda, ele se recusa na lata. E não só isso, solta umas farpas mostrando que ainda guarda mágoa por ela ter seguido em frente com outro homem. Jane rebate, visivelmente magoada. Diz que ele não faz ideia do que ela passou enquanto ele estava na guerra. E é aí que a gente para um pouquinho para entender o que rolou entre eles. Anos atrás, Jane e Dan eram apaixonados, um casal que estava prestes a se casar. Mas tudo desmoronou quando Dan foi convocado para a guerra. O que seria uma separação temporária virou um sumiço eterno. Dan foi capturado, ficou preso por 4 anos e ninguém teve notícias. Todos acreditaram que ele tinha morrido. Só que ele sobreviveu, e quando voltou, encontrou a mulher da sua vida com outro homem, e não qualquer homem, Bill, um ex-membro da gangue de Bishop. Isso fez o coração de Dan se encher de rancor. Mas o que Dan não sabe é que a história tem muitas camadas, tem segredos que ainda vão vir à tona. De volta ao presente, depois de ser rejeitada por Dan e ver a vida amarga que ele leva, Jane morde o orgulho e joga a real. Mesmo que ele tivesse aceitado ajudar, ela duvida que serviria de alguma coisa. Aí, sem outra saída, vai até a cidade para comprar armas. Se ninguém vai ajudá-la, ela mesma vai proteger o marido com as próprias mãos. Enquanto isso, Bishop, o chefão da gangue, está cada vez mais perto. Ele tortura um homem para descobrir onde Bill está escondido. E aqui vale um parêntese importante. Bishop é o tipo de vilão que não perdoa a traição. Bill era parte do seu bando, mas decidiu largar tudo para fugir com Jane. Pior ainda, matou alguns dos comparsas no caminho. Desde então, Bishop quer vingança, e não vai parar até conseguir. Na loja de armas, o vendedor estranha quando vê Jane comprando pólvora como se fosse montar uma guerra. Ela responde, firme, não se mete nos meus assuntos. Mas a tensão só aumenta. Um dos capangas de Bishop aparece, aborda Jane e começa a pressionar. Quer saber onde está Bill. Ela diz que não sabe de nada, só que ele repara numa arma que ela carrega e reconhece. Era de Bill. Pronto, a desconfiança está plantada. O homem diz que vai até a casa dela conferir se Bill está lá mesmo. Jane começa a se sentir encurralada. Mas é aí que surge Dan, do nada, com uma escopeta apontada direto para o bandido. A distração é suficiente para Jane sacar a arma e meter bala no sujeito. Um tiro só, direto, mortal. Com o clima ainda tenso, Dan se oferece para acompanhá-la de volta para casa. Quer garantir que ela chegue em segurança. Mas quando vê Bill, seu antigo rival, a raiva volta com tudo. Só que Jane corta o clima e entrega um maço de dinheiro a Dan. Diz que não quer favor, quer pagar pelo serviço. Um trato de negócios, nada mais. Enquanto isso, no meio do deserto, Bishop descobre que perdeu mais um homem. Fica furioso
e jura que dessa vez vai até o inferno se for preciso para botar as mãos em Bill. De volta à casa, Dan tenta ensinar Jane a atirar com um revólver, mas ela não manda bem. Só que com a escopeta, a coisa muda. Ela mostra que sabe o que faz. Afinal, Bill a ensinou a caçar. Dan começa a pensar numa rota de fuga, mas Jane explica que Bill não consegue cavalgar. Ele então propõe outro plano. Pede para entrar na casa, entender o espaço, preparar a defesa. Afinal, o confronto parece inevitável. Dentro da casa, Dan mantém o tom frio. Quando Jane tenta acender uma fogueira para aquecer Bill, ele corta na hora. Diz que o fogo geraria fumaça, e isso entregaria o esconderijo. Com ironia solta, deixa ele se mijar para se esquentar. Bill, fraco e confuso, mal reconhece Dan, mas começa a juntar as peças e pergunta: "Esse cara é o Dan?" Jane não nega. Ele quer saber por que ela disse que Dan estava morto. Ela, firme, responde: "Eu realmente achava que ele estava." Jane garante que Dan está ali só porque não tinha outra escolha. É um trabalho pago, nada mais. Mas a tensão entre os três só cresce. Dan continua montando sua estratégia. Jane tenta agradecer, mas ele corta com frieza. "Agradece nada, já tá tudo no meu bolso", apontando para o dinheiro. Jane, irritada, diz que ele é um idiota. Ele retruca: "Um idiota que tá ajudando você e o seu marido imprestável. Se fosse eu, teria ficado no deserto, esperando a morte em vez de levar perigo para minha mulher." Jane não deixa barato. Responde: "Pois é isso que os homens fazem. Eles voltam para casa. Não importa o que aconteça." Dan explode. Grita que voltou. Voltou sim, mas quando chegou, ela já não estava mais lá. Diz que rodou o maldito deserto inteiro procurando por ela, e a encontrou nos braços de outro homem. Com um coração pesado, Dan pede para trabalhar em paz. Enquanto avalia as defesas da casa, os dois ouvem um barulho lá fora. Um dos homens de Bishop chegou. Ele não reconhece Dan, mas identifica Jane. Só que antes que consiga fazer qualquer coisa, Dan parte para cima e o derruba. Arranca dele informações. Quantos homens estão na caçada? Assim que descobre o necessário, mata o sujeito com um tiro certeiro. Jane fica visivelmente abalada. Ela sabe. O cerco está se fechando, e logo todos os homens de Bishop estarão ali. Depois de tantos desentendimentos, pela primeira vez, Dan se permite baixar a guarda. O cara durão, fechado como uma rocha, finalmente se abre com Jane. Ele tenta confortá-la. Diz que números, inimigos, ameaças, nada disso importa quando se tem um propósito. E é aí que ele compartilha o que o manteve vivo durante os anos em que foi prisioneiro de guerra. Ela, Jane. Com os olhos carregados de dor, ele admite: já se considerava um homem morto naquela cela imunda. Mas o pensamento em Jane era o que impedia seu coração de parar. Só que o que realmente destruiu ele por dentro não foi a guerra, nem a fome, nem a tortura. Foi voltar para casa e vê-la com um filho que não era seu. Quando a noite cai, Jane está ocupada dentro da casa, e Dan, cheio de amargura, vai até Bill. A cena é tensa. Ele se serve do uísque de Bill com um mar de deboche e faz uma pergunta carregada de veneno. "E aí? Tem algum problema quando um homem toma algo que não é dele?" Dan saca a arma e aponta para Bill. O clima pesa. Ele deixa claro: mais cedo ou mais tarde, Bill vai pagar por tudo que tomou. Mas antes que algo grave aconteça, Jane aparece e corta o clima com firmeza. Dan recua, mas solta uma última frase gelada: "Aproveita o pouco tempo que te resta." Cansada de tanto orgulho ferido e ressentimento tóxico, Jane explode. É hora de contar toda a verdade. 2 meses depois de Dan ir para a guerra, ela descobriu que estava grávida. Deu à luz uma menina, a Mary. Só que com o passar dos meses e nenhuma notícia de Dan, todos começaram a acreditar que ele havia morrido. Foi nesse momento de dor e vulnerabilidade que o pior aconteceu. Bishop, um criminoso cruel e cafetão, apareceu do nada, sequestrou Jane e a forçou a viver como propriedade dele. Nesse inferno, surgiu Bill, um dos homens de confiança de Bishop. Ele se encantou por Jane e, com o tempo, ela acabou se apegando a ele também. Essa aproximação acendeu o ódio de Bishop.
Como castigo cruel e desumano, ele matou Mary, a filha de Jane. Esse ato brutal foi a gota d'água. Bill decidiu trair a gangue e fugir com Jane. E foi aí que começou a caçada de Bishop. Ele queria a cabeça de Bill não só por traição, mas por ter levado consigo sua melhor mercadoria. Jane e Bill conseguiram se esconder por um tempo e reconstruíram uma vida pacífica. Foi nesse período que nasceu Katie, a segunda filha de Jane. Mas o destino pregou uma peça cruel. Dan voltou, e ao vê-la com outro homem e uma nova família, não enxergou os horrores que ela havia vivido, só julgou. Dan escuta tudo em silêncio. O orgulho que antes o guiava vira cinzas. Ele está destroçado. Não só perdeu uma filha sem nem saber que ela existia, como também percebe que foi um completo idiota com a mulher que ele mais amou na vida. Tomado pelo arrependimento, Dan decide mudar. Ele vai lutar, vai enfrentar Bishop, vai proteger Jane, Kate e vingar Mary, mesmo que isso custe a própria vida. E então, o inevitável acontece. Bishop e sua gangue chegam. A casa é atacada. Dan leva um tiro e, no meio do tiroteio, uma bala perdida acerta Bill também. Gravemente ferido, Bill implora para que Jane fuja com Dan. Mas ela se recusa. Não vai abandonar quem sempre esteve ao lado dela. A sorte muda de lado. As armadilhas preparadas por Dan funcionam como um exército invisível, eliminando vários dos criminosos. Jane e Dan se unem. Ombro a ombro, lutam para abater o restante. Mas a escuridão da noite complica tudo. Dan decide levar Bill para um esconderijo sob o assoalho. Lá embaixo, os três ficam em silêncio absoluto, esperando a tempestade passar. Mas quando tudo parece calmo, descobrem que Bill não resistiu aos ferimentos. O luto é pesado, mas não há tempo para desabar. Jane e Dan saem do esconderijo dispostos a encerrar essa guerra. Na batalha final, Jane acaba ferida, mas juntos eles derrubam os últimos homens de Bishop. O único que sobra é ele, o próprio demônio em forma de homem. Bishop, desesperado, agarra Dan como escudo. Tenta forçar Jane a se render. Mas ela, fria como gelo, vira o jogo, engana Bishop, o surpreende. E é aí que o vilão, tremendo de medo, larga uma bomba emocional. Mary está viva. Jane congela. O coração acelera. Bishop diz que nunca matou a menina, que a manteve viva em segredo. Em troca de sua vida, ele oferece o paradeiro da filha. Mas Jane, tomada por uma fúria silenciosa, olha nos olhos dele e responde com frieza: "Se quer algo em troca, eu te dou." E então atira sem hesitar, descarregando toda sua dor com cada bala. Bishop, morrendo, revela a localização de Mary. Jane e Dan partem sem perder tempo. E quando finalmente encontram a garota, o reencontro é de partir o coração. Jane abraça Mary com lágrimas nos olhos. Dan também chora, pela filha que ele achava que jamais veria. A história termina com Jane reivindicando as recompensas pelas cabeças da gangue. Mas ela recusa o dinheiro pela de Bill, em sinal de respeito, como um último gesto de amor. Com o que restou, ela, Dan, Mary e Kate deixam tudo para trás. Vão embora, prontos para começar uma nova vida. Juntos.